Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. A Nativa é muito mais amor. Olha aqui, deixa eu dar um abraço aqui. Aliás, ó, o negócio é o seguinte, o papo é sério. Eu falei semana passada que vocês estão brincando. O quê? Mas é muito sério com respeito ao negócio da federação. O meu candidato, se eu pudesse, se de repente eu pudesse mandar em alguma coisa, para mim o candidato, o melhor nome para a Federação Mineira chama-se Antônio Claré. Na Metala. Antônio Claré na Metala. Não tem nem que ver. É o melhor nome. Super Chama o Claré, chama o Éder anterior. Aleixo para ser o seu vice. Éder Aleixo, um bomba, um beijo para você, meu irmão. Aliás, o Bomba era um jogador doido demais, agora tá na tranquilidade, rapaz. Que mudança radical, hein, Bomba? Claré para presidente e Éder Aleixo, de repente, para vice, não sei. Para compor uma chapa forte, né? Então, acho que seriam sim dois bons nomes, viu? O Claré com o Éder de vice aí. Mesmo que o Éder não vá, acredito até que nem queira, mas o Claré é o nome, hein? Para a presidência dessa Federação Mineira aí. Interior, né? Conhece muito, vai olhar mais para o futebol do interior. Né? Aqui, vamos combinar que a Federação Mineira está procurando patrocínio, porque nessa confusão toda, o Campeonato Mineiro ainda não tem patrocínio. Não tem nada, não tem, nem os uniformes dos árbitros têm patrocínio, então tá tudo meio na emergência, né? E assim, queimou o filme da federação, claro, né? De novo, né? A marca ali e tal. De novo, né? De novo. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens que vieram pelo @os donos da bola MG no Twitter. O Marcos Henrique está dizendo aqui, sou de Brasília, estou em Santo Antônio do Monte, acompanhando os donos da bola. Viva Santo Antônio do Monte, uma explosão de cidade. Um abraço aí para todos. O Diego Marques, entenderam? O Diego Marques está aqui. O Diego Tardelli tem espaço na seleção? Calma, né, Diego? Tá começando a temporada. Vamos ver como é que ele vem. Eu acho que tem. Vamos ver como é que ele inicia e joga essa temporada. Bola para jogar. Então ninguém pode jogar na seleção, não. A temporada está começando. Eu tô dizendo. Bola para chegar ele tem, mas tem que ver como é que ele vai começar a temporada. O Silas Gleiber. E o Renan Oliveira, fica ou não? Você responde, mano. Não, o Atlético não falou nada com relação a isso. Você acha que ele deve ficar ou não? Não, acho que não. Adão Silva, gostaria de comentar a dificuldade para comprar o sócio torcedor do Cruzeiro, pois a única opção é fazer o pagamento com cartão de crédito. Adão, vamos repassar ao Marconi Barbosa. Aliás, se a gente puder ligar aí, viu, Juveci, para o Marconi Barbosa, que sempre nos atende com muito carinho, vamos tentar falar com ele para responder isso aqui e, de repente, para apresentar alguma novidade com respeito ao plano de sócio torcedor do Cruzeiro, sócio do futebol, né? Lá no Cruzeiro. Então, vamos tentar um papo aí rapidinho com o Marconi Barbosa. O Marcão tricampeão está dizendo aqui, direito de imagens também é salário. Então, continuam Palmeiras e Cruzeiro como os únicos com salários em dia. São coisas distintas, viu, o Marcão? Ele está falando isso porque o Atlético, a divulgação foi de que os salários e o 13º, né? A gente até estava falando aqui no intervalo, a gente não tem informação se prêmios e direito de imagem, porque uma coisa é separada da outra. Existe quase que um consórcio, uma empresa que toma conta desse direito de imagem, cada clube tem o seu, tem um nome específico e tal. Aí, mais tarde, a gente deve ter informação se isso também está ok. Mais ou menos o que acontece com... Você pega lá o Datena, por exemplo, lá em São Paulo. O salário dele é Isso. O que ele ganha de cachê por merchandise é outro. Nem sei se ele faz, mas é um exemplo que eu estou dando. É outro. O que ele ganha de comissão, de repente, de uma venda, uma indicação, é outro. Então, são coisas distintas. Não é a mesma coisa. O Milton Neves faz merchan, não sei. Não, o Milton Neves, eu acho que ele é o que menos faz merchan. Eu acho que ele não gosta de merchan. Entendo que ele não ganha dinheiro com isso, né? E que a fazenda dele lá em Muzambinho é muito ruim, pequena, feia. Por isso que eu te perguntei, você sabe tudo. Pessoal, na primeira entrevista desta temporada, o atacante Diego Tardelli tentou esclarecer a polêmica sobre o tal, aspas aí para Diego Tardelli, o salário, e as especulações sobre a saída dele. Ele falou, e você vê aqui nos Donos da Bola. Você acabou dando algumas explicações pelas redes sociais mesmo, mas como que você acompanhou toda a polêmica que aconteceu durante o período das férias? Você acha que isso causou algum desconforto? É algo que você se arrependeu? Como que você vê isso agora? Não, o que tinha para falar eu já falei via Twitter, né? Para quem entende, né, sabe o que foi, já expliquei, então é um assunto que para mim já morreu já. Tardelli, além desse assunto que gerou uma polêmica, que você foi torrar grana lá no resort, nessa sua volta você deu uma declaração que ficou meio no ar e muita gente questionando algumas coisas que você disse que, por enquanto, sim,
né, sobre a temporada de 2014 no Atlético. Queria que você explicasse essa declaração, falasse se foi só uma expressão ou se tem alguma proposta, alguma perspectiva de saída também. Não, é uma proposta não, tem um contrato de 3 anos aqui, né? Veio uma pergunta normal e uma resposta normal também. Me perguntou se eu continuaria no Atlético, eu falei, por enquanto sim, não tem nenhuma proposta do Atlético, não sei se o Calil quer ficar comigo ou não, mas o meu contrato tem mais 3 anos, estou feliz, né? Acho que é vocês que criam, né, muita coisa, coloca a palavra na boca do torcedor e a carga maior vem sobre mim, né? Então, para quem estava perto, para quem escutou, ouviu uma entrevista, não foi nada demais, né? Talvez a forma que eu falei, mas tudo tranquilo. Estou feliz aqui, me sinto bem, estou em casa, estou focado para fazer mais um ano bom, né? Quero estar bem para tentar a minha vaga na Copa do Mundo. Então, e essas coisas às vezes acabam atrapalhando, né? Me jogando contra a torcida e não é isso que eu quero. Então, me perguntaram se eu ia ficar, por enquanto sim, porque não tem nada de proposta, não tem especulação. Então, continuo aqui feliz do jeito que eu sempre fui. Bom, muito bem. Não é o que fala, é o jeito que fala que às vezes, né, abre essa condição de interpretação. Eu não gosto muito desse negócio. Sempre a culpa é da imprensa. A imprensa não tem culpa de nada. Ela está lá para perguntar, responde quem quer. Né? O Tardelli nunca se esquivou das perguntas, né? Mas especificamente sobre essa questão, eu acho que o que deixou talvez um lance de interpretação para quem está em casa. Aliás, teve um cara que mandou uma mensagem ontem e falou que eu falo muito a palavra questão. Eu vou parar de falar questão. Mas a questão em discussão é que o Tardelli colocou a mensagem falando de negócio de salário e tal, num período em que o Atlético devia. E houve um comentário, não sei se do Léo Silva ou da esposa do Léo Silva, dentro do mesmo post. Aí, tem coisas que eu imagino, que eu entendo que tem que ser evitadas, ou evitadas. Né? Se você, para não abrir interpretação, você não escreve, você não fala. E outra coisa, ele disse, eu não sei se o Calil quer ficar comigo. Não é questão do Calil querer ficar com você, Tardelli. Existe um contrato. Então, você joga, cumpre as suas obrigações, o clube também cumpre, né? Tanto que pagou hoje ou ontem, não sei. E assim a relação não tem nenhum tipo de desgaste. A palavra é exatamente essa. Você joga, leva a sério, como sempre fez. A diretoria paga, faz o que tem que fazer, você joga e todo mundo vai seguindo, né, no caminho que tem que ser seguido, né, Dimara? Não tem muito segredo. Não né? Tem. Boca fechada não entra mosquito. Olha só, o Tardelli, acho ele excelente jogador. Acho que a temporada passada ele foi excelente. Falamos aqui a importância que ele tem para o Atlético. Eu disse depois da conquista da Libertadores que, para mim, ele foi o jogador principal do Atlético na conquista da Libertadores. Joga muito. Então joga, Tardelli. Joga. Não escreve no Twitter, não vai pro Face, cuidado com o que você responde, não dá dupla interpretação. Você não é criança, não tem 2 anos de idade, é um jogador super experiente, sabe que qualquer tipo de situação para um cara público, qualquer declaração, vai haver questionamento, então joga. É o que você faz de melhor, jogar. É um super jogador, não tenho dúvidas do amor dele pelo Atlético, não tenho dúvidas do amor dele pela torcida, não tenho dúvidas do futebol dele. Acho que ele tinha que estar na seleção brasileira, talvez em termos ofensivos, a principal opção tática hoje, de movimentação, de forma de jogar, é o Tardelli, ponto. Joga a bola. Cadu Donego, gostaria de ouvi-lo, Cadu. Eu discordo um pouco de vocês dois nessa situação. Não. Vocês me permitem. Não, claro. O programa Democracia reina nesse programa. Assim, de fato, quando colocam a culpa na imprensa, muitas vezes exageram nessa história, fica chato, fica repetitivo. Mas eu acho que a imprensa, às vezes, também dá muita atenção, discute muito alguns assuntos que não são tão relevantes assim. E, às vezes, o cara tem direito a reclamar. E eu acho que foi esse caso aí, sinceramente. Mas você acha que ele reclamou ou não reclamou? Não, no sentido dessa parte do por enquanto, sabe? Eu acho muito uma picuinha danada ficar causando. Pode até comentar rapidamente. Pô, o Tardelli falou, será que ele quis dizer alguma coisa? Mas ficar 3 horas discutindo, tentando... Aí, sim... Parece que não é a intenção de criar uma onda, mas indiretamente é criada uma onda, sabe? Com um assunto muito pequeno. E no caso ali das redes sociais, eu acho que é algo que poderia ser evitado, eu concordo com você nessa parte,
Mas, gente, as pessoas acham que é inocência acreditar no Tardelli. Não é, não. É esse tipo de brincadeira, mesmo gente rica que pode pagar o resort 30 vezes, às vezes brinca com outro. Pô, tá caro, hein? Tá não sei o quê. É o momento. Isso é normal. Que não foi, então, né? O melhor. Isso não é inocência, esse tipo de coisa acontece. Resumindo, você acha que ele pode ter razão, mas que, de repente, num momento que não foi legal para expor. No caso do resort, esse tipo de coisa tem que ser evitado até para o bem dele, para não dar esse tipo de dor de cabeça, tá? É isso que eu falei. Porque às vezes o povo é muito chato, tal. Nisso eu concordo com vocês. Só que, a partir do momento que existiu, eu acho que as pessoas trataram errado. Você entende o que eu quero dizer? Ele não deveria dar margem para existir aquilo. Mas acho que a imprensa exagerou no jeito de tratar essa história. Que, muita gente colocando como certeza que ele está falando do salário. Nossa, é um idiota quem está falando que... Não, então, você acha que a diretoria gostou, que a assessoria gostou, que não ligaram para ele, não chamaram a atenção dele? Sim. Ele evita esse tipo de problema se ele souber a hora de falar. Mas isso eu também concordo, são duas coisas separadas. Tem que evitar, mas a partir do momento que aconteceu, como a gente vai tratar? Não é porque tem que evitar que a partir do momento que aconteceu, você vai fazer um carnaval em cima do negócio e vai tratar como foi tratado. E, de novo, por enquanto eu fico, criar uma... Nossa, que bobeira. Se ele tem contrato, é aquilo que eu disse aqui. Se ele tem contrato, ele vai jogar. Se não tem aliás, se tivesse uma grande proposta por ele, e se fosse realmente nos moldes que a diretoria espera, né? E se fosse pagando a multa rescisória, naturalmente o cara poderia até então, negociar. Pra que quando pergunta ele fala isso? Aí é que tá a questão, por que responder? Tá tudo certo pra você aqui? Claro, tem contrato. Tem contrato, exatamente. Eu não acho... Evita. Eu não acho que a imprensa, nesses momentos em que erra, como todo mundo erra, todos os segmentos erram e tal, parte da imprensa, quando erra nesse aspecto de, às vezes, dar muita atenção a um assunto que não merece ser tratado com tanta relevância, eu não acho que a imprensa faça por querer, faça a onda como alguns colocam. Nisso eu discordo também, como alguns dirigentes e jogadores colocam. Faz porque erra, dá atenção, falta de senso ali, na hora de discutir a pauta, fica discutindo demais um assunto, não é por maldade, mas querendo ou não, acaba errando porque fica criada uma onda desnecessária. Olha aqui em Minas eu só compro e confio meu carro zero, Tardelli, com Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. E o seu também, seu zerinho, sai por menos de R$13 por dia. É isso mesmo, você pode começar o ano com o pé direito e adquirir o seu carro zero agora. Só que você vai pegar seu telefone, anota aí, Tardelli, 3003-4443. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. É só com a Brasil. Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana. Dá para pagar o resort, hein, Tardelli? Todo o seu plano, durante todo o seu plano, toda semana, 25 mil. É grana. Pode resolver parte dos problemas aí, mas tem que comprar agora. Seu Chevrolet, por parcelas de R$386, é só aqui. Você vai ligar agora, ver como realizar o seu sonho de comprar um Chevrolet 0 km, porque essa é a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade a partir de R$386 mensais e ainda concorrendo a 25 mil por semana. Alô, Léo Silva, aí o dinheiro não falha. 3003-4443. Às vezes, as pessoas vêm com uma dúvida sobre o carro usado. Pedro Botelho, por exemplo, me ligou e falou, eu tô com um Chevette 79 aqui, dá, Pedro Botelho, é só ligar, 3003-4443. Olha, presta atenção, não espere mais um ano para realizar o seu sonho, hein, Marcos Rocha? Ligue agora, porque seu Chevrolet sai por R$13 ao dia e só um Brasil faz isso por todos vocês aí. 3003-4443. Alô, Elber, lá no Cruzeiro. Liga você também, garoto. Estão esperando sua ligação lá. Membros da FIFA e do COL fizeram hoje pela manhã mais uma vistoria no Mineirão. E a constatação é que alguns ajustes devem ser feitos. Veja aí. Cerca de 50 integrantes se reuniram com o secretário de Estado de Turismo e Esportes, Tiago Lacerda, para avaliar a situação do estádio, que vai receber 6 jogos do Mundial. A Copa do Mundo é um evento de proporções muito maiores que a Copa das Confederações. Eu posso dar alguns exemplos. Na Copa das Confederações nós tínhamos aqui o centro de mídia, aqui no estacionamento G2, comportava 400 jornalistas. Comportava 400 jornalistas, tinha 400 estações de trabalho. Na Copa do Mundo teríamos 600, ou seja, um aumento até maior que 50%.
Primeiro, uma conversa sobre as principais adaptações que serão necessárias no Gigante da Pampulha, como espaço para imprensa, área de convidados e o transporte no entorno do estádio. Depois, uma visita pelas arquibancadas e muitas anotações. Nesta primeira etapa de visitas, apenas os 6 estádios que já estão prontos e que receberam jogos da Copa das Confederações estão sendo inspecionados. A ideia é adaptar e melhorar todo o planejamento realizado durante o torneio que serviu de evento teste no ano passado. As operações são muito mais complexas em termos de imprensa, convidados, o transporte tem que ser um pouquinho ajustado, justamente por algumas variações de um evento para o outro. Mas, em geral, é uma visita muito tranquila, simplesmente de evolução natural do nosso plano. De acordo com o chefe do Departamento de Operações da Copa do Mundo, Chris Unger, as exigências para o Mundial serão maiores. Realmente agora não há lugar para desculpas, nem da FIFA, nem dos organizadores do COL, de ninguém. Eu achei que a voz era dele. Aqui, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Você gasta 600 milhões de reais no estádio, aí antes da Copa, vê os caras do COL, aí tá, ó, tem que ajustar isso, posição de... Mas por que não fizeram isso logo no momento da obra? No período em que a obra estava ainda... Vocês estão descobrindo agora. Pô, vocês estão de brincadeira, né? Isso é sapatear na cara do povo. Depois de tudo, e 200 pessoas também, né? Para avaliar. E você sabe quem está pagando essa conta aí? É? Então é o seguinte, isso é brincadeira, gente. Isso é sapatear na cara do povo mesmo. Gasta-se 600 milhões no estádio, aí agora vem fazer ajuste, troca de posicionamento da imprensa, convidados especiais. O cara não pode sentar num lugar que já está pré-determinado? Que é o quê? Que é o quê? Puff de couro? De antílope? É isso que vocês querem? Ó, depois que eu falei aqui, amanhã eu acho que eu não tô aqui mais, hein? Fala aí, Dimara. Olha só. Mas nessa aí eu concordo, viu? Se você sair, eu saio junto. Olha aqui, e também vou junto. E olha só. Olha lá, mostra a imagem dessa tiazinha aí. Olha o que eles estão preocupados, é cabeamento, é internet. Vamos falar a verdade, a cúpula nem veio aqui nessas E outra coisa, espera aí, Dimara, você gosta do transporte aí. Agora tem que ver, tem que ter alguns ajustes, pequenos ajustes no transporte. Não, o problema do transporte é muito grande, né? Por pequenos ajustes não. Muita coisa tem que mudar no transporte. Agora, você não pode fazer o que vocês tentaram fazer lá em São Paulo. Deram a brilhante ideia de que o transporte coletivo, nos dias de jogos, deveria todo ser de graça. Quer dizer que o trabalhador paga todo dia, mas aí o bacanão que vem de fora aqui pro Brasil vai andar de graça. Hein? Vocês querem a mesma coisa aqui? Vocês querem a mesma coisa aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte? Vocês estão de brincadeira. Olha só, eu falava dessa questão dos ajustes, né? A gente conversava com a Gisele, são pequenas situações, cabeamento, internet, não sei o que, as bobajadas danadas, que, claro, é estrutural, mas quando a gente vê os problemas dos outros estados que estão sendo construídos, eles vão fazer o que com Curitiba hoje? Que a Vistoria é lá em Curitiba. Curitiba é o estádio mais atrasado, falta tudo. Vão fazer o que com Itaquerão? Vão fazer o que lá em Cuiabá? Deixa eu falar aqui da situação envolvendo o Newton aqui, porque minha pressão subiu. Olha aqui, a questão do Newton, o Newton destacou que não houve uma contusão na panturrilha. Isso. Ele fez uma artroscopia e solicitou que isso não fosse externado, etc. É isso aí, Dimar. Ele pediu, ele disse que pediu... Não, ele disse que pediu ao clube que isso não fosse divulgado, talvez até para não dar muito, né? História e tal, artroscopia. O povo entende pouco, a artroscopia tem uma recuperação até rápida, 30, 45 dias. Inclusive amanhã nossa equipe vai trazer todos os detalhes dessa situação envolvendo o Newton. E aí, por isso que foi revelado hoje, acabou sendo revelado na entrevista dele, ele pediu que o clube não divulgasse até que ele tivesse 100%. Já voltou às atividades físicas, lembrando que o Cruzeiro sempre divulga quando a situação é um pouco mais grave. Quando a lesão é um pouco mais grave, então o Cruzeiro teria que ter divulgado, mas não divulgou a pedido do próprio Newton, que preferiu estar recuperado, já que vinha aí as férias, ele ia continuar o tratamento, e aí ele acabou divulgando isso só hoje. O Cruzeiro acaba de informar que quinta-feira tem um treino contra o Asa de Angola,
lá na Toca, e na sexta-feira o Cruzeiro treina no Mineirão. Aí muita gente já está aqui perguntando, o Leandro está trazendo ali, diz que o Twitter, muita gente perguntando, mas não dá para liberar esse treinamento para a entrada da torcida com 1 quilo de alimento e tal. Acredito que não, pela questão da segurança mesmo, da logística, da própria Minas Arena, porque até para organizar uma situação dessa demanda custo. E eu acredito que isso não pode acontecer. E já que a gente está falando de torcida, as torcidas organizadas não é novidade, não, mas a gente fala também, porque aqui a gente fala de uma forma diferente, as torcidas organizadas Máfia Azul e Pavilhão sofreram mais um golpe, né, por conta dos atos de selvageria registrados nos Jogos do Cruzeiro em 2013. O Ministério Público proibiu a entrada de materiais das duas torcidas em todos os estádios brasileiros. Então, Máfia Azul e Pavilhão, mais um golpe. Não está restrito só a Belo Horizonte ou a Minas Gerais, né, que é onde essas torcidas... E até porque, né, a gente sabe que as torcidas organizadas, ela tem aquela história da amizade, né, Cadu? Se dá bem com uma torcida no Rio, uma em São Paulo, uma em Curitiba. E o que eles querem evitar é exatamente isso, porque a torcida do Atlético Paranaense, ela acabou arrumando confusão em todos os lugares que ela foi. Sim. Não pode se esquecer disso. E é aliada da Máfia Azul. A torcida organizada do Atlético Paranaense é aliada da Máfia Azul. Então, o que o Ministério Público está fazendo é exatamente isso. E está corretíssimo. É quem tem que fazer. Você acha, Cadu, que essas pequenas iniciativas, você proíbe a entrada na missa, aí você proíbe o uso de materiais da torcida, você dificultando a vida dessas torcidas, elas vão perdendo força. O caminho é esse, já que uma grande iniciativa é quase que improvável que aconteça, né? Bom, se não aconteceu até hoje, é pouco provável que numa confusão generalizada, como a gente viu no final do ano passado, você prenda todo mundo. Eu concordo com mais essa medida tomada contra as torcidas organizadas em questão, não estou falando em geral, contra a Máfia Azul e a Pavilhão. Acho que o principal corretivo que eles podem receber é a prisão das pessoas individualmente, aí não levando em conta a torcida organizada, prender quem faz a bobagem, mas essas pequenas medidas ajudam e são corretas. É a punição, né? Você vai minando, né? Você vai fazendo, enfraquecendo, porque a gente sabe que... A palavra é exatamente essa. Enfraquecendo, porque você sabe que muitas vezes eles se colocam como todos poderosos, né? Todo mundo quer ir porque tem o poder. Somos maiores que o clube, às vezes. Isso aí. E aí você vai minando isso, é uma tomada de posição interessante. E vale lembrar sempre, gente, quem tomou essa primeira posição foi o Cruzeiro. O Cruzeiro é que determinou, não vai usar mais o símbolo do Cruzeiro, não quero aquilo. E olha, isso foi uma medida de clube que deveria ser exemplo para o Brasil todo. Começou com o Cruzeiro. O presidente Gilvan falou sobre isso na sexta-feira e acho que foi primordial essa tomada de posição do Cruzeiro. Você dá força para todo mundo. Amanhã a gente volta, o papo tá bom, mas amanhã a gente volta a partir de 1 da tarde, se Deus quiser. Eu acho que eu tô aqui de volta. A gente se fala. Tchau, pessoal.